Graças a Deus. Nesta manhã gloriosa, gostaria de cumprimentar a todos vocês que estão nas suas casas, todos os nossos queridos irmãos, com a gloriosa paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus pela manhã do dia 29 de março de 2020 e nós aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Coronel Fabriciano e Ipatinga, aqui do bairro Vagalume, da Regional Vagalume, igreja esta pastoreada pelo pastor Joel Francisco, estamos nesta manhã reunindo para juntos estudarmos a última lição do primeiro trimestre do ano de 2020, a lição de número 13, cujo tema é o novo homem em Jesus Cristo. Estaremos nesta manhã adorando Deus com um hino da nossa harpa, um dos hinos que são indicados aqui na nossa lição, e depois o nosso pastor regional, pastor Joel Francisco, fará para todos nós, você aí na sua casa, você que está nesta manhã acompanhando a nossa ministração, seja abençoado com a exposição gloriosa da palavra do Senhor. Você que tem na sua casa a sua harpa, vamos juntos adorar a Deus com o hino número 111 da harpa. Vamos louvar a Deus, hino que fala das mudanças que Jesus fez na nossa vida e que faz na vida daqueles que se entregam, que se rendem aos seus pés. Glória a Deus. Hino número 111. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, vindo Ele ao meu coração. Seu Espírito selo e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Graças a Deus, aleluia. Faremos a leitura da palavra de Deus, a lição. Você que está na sua casa, está acompanhando conosco a ministração da lição nesta manhã. A lição é de número 13, o título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos findando o primeiro trimestre do ano de 2020, com o tema geral do trimestre, a raça humana, origem, doutrina e redenção.
comentada pelo pastor Claudionor Correia de Andrade, que é um decano da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O texto áureo diz-nos assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática, a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 3, versículos 1 ao 16. Acompanhe conosco em sua Bíblia ou em sua lição aí na sua casa. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, como tereis vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus para toda a humanidade. É o que estaremos estudando nesta manhã. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus e estaremos introduzindo aqui o querido pastor, o pastor desta igreja, o pastor Joel Francisco, que fará a ministração da lição para todos nós, no nome de Jesus. Você na sua casa, curva a sua cabeça, feche os seus olhos conosco e estaremos orando pela sua vida, pela sua família, e que você seja abençoado com a palavra de Deus também. Senhor nosso Deus, poderoso Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã nós somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que nos é concedida, Senhor, por estarmos aqui louvando e agradecendo ao Senhor e bendizendo o Teu santo nome, e desta feita estarmos estudando a Tua palavra. Pai amado, estamos louvando a Ti também, ó Pai, estamos finando o primeiro trimestre do ano de 2020, e nesta manhã, se eu queira usar ao Teu servo, pastor Joel Francisco, a fazer-nos a ministração desta palavra, Pai, que ela alcance os corações, as pessoas que estão nas suas casas, estão ouvindo a Tua palavra, que possam ser abençoadas, tocadas pelo Teu Espírito Santo, ao ouvir esta palavra gloriosa. Continue conosco, Pai, fale aos nossos corações. Pai Santo, Pai querido, nós oramos certos da vitória, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, amém. Vamos trazer aqui o pastor Joel, que estará fazendo aqui a ministração, em nome de Jesus.
Meus amados irmãos, com alegria eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui para ministrar a última lição desse trimestre. Estudamos esse trimestre onde falou sobre a raça humana, origem, queda e redenção do homem. Então hoje nós estamos estudando a última lição. Já quero pedir você que ainda não adquiriu a sua lição nova, no Batista, e eles têm a revista do próximo trimestre, porque no próximo domingo nós já estaremos ministrando a lição do próximo trimestre, um outro assunto. Hoje nós vamos estudar sobre o novo homem em Cristo Jesus. Novo homem em Cristo Jesus. O texto áureo já foi lido, mas diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Então nós, quando aceitamos Jesus, nós passamos por um processo de redenção. Nós somos perdoados dos nossos pecados e começamos uma nova vida. Mas essa vida, ela é uma vida de santificação e de gradativa. E a gente só vai chegar a varão perfeito no dia que nós chegarmos lá no céu. Quando estivermos aqui, temos algumas dificuldades, podemos santificar nossa vida cada dia mais, mas podemos ter nossas dificuldades, porque somos humanos. Então, Paulo diz, até que cheguemos à unidade do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E a verdade prática da salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, é o mais perfeito e completo do ser humano. Nós vamos entrar direto na nossa lição, e como nós estamos esse período de quarentena, estamos sem nossos trabalhos, sem nossas atividades, mais quietos em casa, nós vamos procurar ler toda a lição com você e explicar os textos, parar nos textos, nas partes principais. Tá? Querer me entender? Tá? Nosso tempo não é um tempo tão grande, mas nós vamos tentar passar toda a lição com você. A introdução diz assim, ó, acompanhe comigo aí, você que está me assistindo. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas, quando a Bíblia constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então nós verificamos aqui que o
nosso comentador, ele inicia a introdução fazendo uma pergunta: se é possível nesta vida. E ele mesmo responde que do ponto de vista humano não é possível. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, nós encontramos na Bíblia que essa tal perfeição não é somente possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, toda aquela pessoa que aceita Jesus, ele passa por um novo nascimento, uma nova vida. E ele passa por um processo que não é um processo natural, é um processo de Deus, é um trabalhar de Deus na vida da pessoa. Então aí ele se torna possível ele mudar seus hábitos, mudar os seus costumes e santificar a sua vida, e se tornar uma pessoa diferente, e se tornar uma pessoa bem perfeita, tá? Bem perfeito. Não vou dizer totalmente perfeito como é o Senhor Jesus, mas ele aproxima bem. Porque Paulo ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a pessoa começa a imitar a Cristo, começa a parecer com Cristo. Abre um parênteses aqui, lembrar que lá no livro de Atos dos Apóstolos tem uma citação bíblica que fala que os cristãos foram chamados de cristão a primeira vez porque o pessoal, a população, viu que eles pareciam tanto com Cristo, pois o nome deles de cristãos. Então o cristão, ele procurar a passar por esse processo de regeneração, processo de santificação, processo de perfeição, tá? Para que ele possa chegar a aproximar, né, de um varão perfeito, que é o que a Bíblia nos diz. Nós podemos alcançar assim, através da palavra do Senhor, através do Senhor Jesus, através de aceitar Jesus. A gente pode sim mudar nossa posição, podemos passar, é possível alcançar a perfeição. É respondendo a pergunta que o próprio comentador fez: é possível alcançar a perfeição nessa vida? Ele falou: no ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia, nós encontramos que as pessoas podem mudar, podem se transformar. E Jesus, na conversa com Nicodemos, ele falou que ele teria que nascer de novo, né? O nascimento do novo homem é o primeiro ponto aí. O primeiro ponto da nossa lição diz: o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo nascimento não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. E Jesus estava ensinando nosso Nicodemos, que era um mestre, era um homem renomado. Mas ele foi até Jesus querendo saber o que ele deveria fazer. Então, nesse ponto, o ponto 1, no subponto primeiro diz: nascido não do sangue, nem da carne, mas, não, nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis.
a comunhão plena com o Pai Celestial. Então nós verificamos que o novo nascimento, o nosso João Evangelista, ele começa falando no seu Evangelho, e ele inicia falando sobre o homem em Cristo Jesus. O apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne. Então é um novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, aí ele muda a sua vida. Inclusive ele ganha um nome de irmão, né? Porque as pessoas que não é crente, quando a pessoa aceita Jesus, eles passam a falar: você agora é irmão, né? E aí ele ganha uma irmandade, porque toda a igreja passa a chamar aquela pessoa de irmão, porque ele passa por um processo diferente, e não é uma coisa natural. E o comentador, ele continua dizendo: a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais específico que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ele passa por uma nova criação, a comunhão plena com o Pai Celestial. Não só quem passou por isso, ele não sabe explicar, mas toda pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ele tem essa experiência, ele sabe que a coisa é diferente. A pessoa passa a sentir uma comunhão com Deus, ele passa a sentir uma paz, né? Ele passa a crer no Senhor, ele passa a sentir a presença do Senhor, tá? Então ele é uma vida totalmente diferente. O segundo, sobre o ponto, do primeiro ponto, diz assim: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. No João, capítulo 1, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celestial elaborou bem antes da fundação do mundo. Está registrado em Apocalipse 13, versículo 8. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, todo mundo pensa que é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus, também sou filho de Deus. Mas, quando Deus fez o homem, Ele criou o homem. Quando Ele mandou Jesus, Ele foi filho unigênito. Jesus era o único filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Agora, como se tornar filho de Deus? É através de aceitar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós só tornamos filho de Deus depois que nós aceitamos Jesus como Salvador. Ele com grande caridade nos tem concedido, Pai, uma das cartas de João. Vede com grande caridade nos tem concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então nós só tornamos filhos de Deus depois que nós aceitamos Jesus como Salvador, porque Jesus é o Filho. Aí nós tornamos filhos adotivos, pela adoção. Ele nos comprou lá na cruz, tá? Então, tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Aí é um processo, tá? Então, todo mundo é nascido de Deus. O homem ímpio está matando, está roubando, fazendo, adulterando, e no mundão aí fazendo tudo enquanto é coisa ruim. Ele é criatura de Deus, foi criado por Deus. Agora o novo nascimento é uma nova criatura. Aí a pessoa deixa todas essas coisas e ele passa a ser filho de Deus.
O batismo em água só tem efeito salvador pela fé. Marcos 16:16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o nascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Desta forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Então, nascido da água. Quando Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele falou que ele precisaria passar por um processo que seria nascer da água e do Espírito. Ele precisaria nascer da água e do Espírito. Então, aqui foi explicado sobre o nascer da água. Diz que o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observarmos, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Então, passar pelo batismo nas águas é muito importante. Tem pessoas que nunca têm coragem de passar pelas águas, mas precisa passar pelas águas batismais. É um processo e é um cumprimento da Escritura Sagrada e simboliza a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, você que não é membro da igreja e é crente em Jesus, precisa passar por esse processo. No item 4 do primeiro ponto, nós encontramos assim: nascido do Espírito Santo. A regeneração, ou novo nascimento, só é possível através da atuação do Espírito Santo. É Ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é o que o novo homem em Cristo Jesus torna-se possível. Aí a genuína conversão. Então, a regeneração só é possível, né? Pessoa nascida do Espírito, pessoa nascida da água. Então, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Esse ato não pode ser explicado em linguagem humana, somente em parte dessa ação sobrenatural em nossa alma. Então, o novo nascimento, ele tem o processo. A pessoa tem que nascer da água e do Espírito. E foi explicado aqui, os dois, o comentador explicou o nascimento do Espírito, da água, e o nascimento do Espírito. E lá também tem o símbolo da palavra de Deus. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, Pedro quis tomar um banho completo e falou: não, você já está lavado pela palavra, né? Então a palavra também tem um símbolo da ponto 2. Temos que correr para o nosso tempo pouco. Você que está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência, por estar conosco. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo tribunal de Deus, a justificação pela fé.
Do ponto 2, o primeiro subitem, diz assim: a nulidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salva, nem nos justifica diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Está em Isaías 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação, de nos justificar perante o justo juízo: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, ok? Então não precisa, nós precisamos de fazer obras, sim, precisamos ajudar as pessoas, mas essa bondade, essa lealdade não é suficiente para nos salvar. Nossas obras podem ser boas, você pode ser muito bom, mas para justificar diante de Deus não tem valia, tá? A Bíblia fala que são como trapos. Só existe um meio de obtermos a salvação, de nos justificar perante o justo juiz: a fé em Jesus Cristo. Só através da fé em Jesus, porque foi Ele que pagou para nos salvar. Se nós conseguíssemos um caminho, presta atenção, um parênteses aqui, se nós conseguíssemos um caminho para ser salvo sem Jesus, sem passar por Jesus, então nós não precisaria, Deus não precisaria mandar Jesus e morrer aqui na cruz. Não precisaria. Então, foi perdido a morte de Jesus, se você conseguir ser salvo sem Ele. Então, não tem salvação sem Jesus. Salvação, podemos fazer tudo de bom. O crente tem que ser bom, o crente tem que ajudar os outros, se possível, mas isso não, as obras não salvam. As obras são resultado da salvação, tá? A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Aí é uma pessoa justificada diante de Deus. O subitem 2 do ponto 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Esse é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, a pessoa que passa pelo Evangelho de Cristo, ele não é simplesmente anistiado, não, ele não passa pela anistia, não, ele é realmente perdoado, sua situação muda, é anulado a sua condenação, tá? O seu processo é anulado, ele não é simplesmente passa por uma anistia, ele processo, continua perdoado, mas tem aquilo tudo na sua ficha, que Jesus perdoa, muda, concede mais que um perdão, um mero perdão, muito mais que uma anistia, concede o status de justo, justifica a pessoa, ok? Terceiro subitem, diz assim: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu
no sacrifício de Jesus Cristo. Então a coisa não é, voltando lá na anistia, né? Não é anistia, é como se não tivesse pecado. Apagou, mudou, voltou-se a uma nova criatura, uma nova pessoa, em Cristo Jesus. A santificação do novo homem é o terceiro ponto da nossa lição. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito, ou de varões perfeitos, né? Então a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida. Ele é um processo gradativo. A regeneração é no estalo, mas a santificação é um processo que você tem que passar por ele, dia a dia, tá? Primeiro, sobre o item aí sobre o ponto do terceiro ponto, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela fé, por Deus e pela igreja. Lucas 23, versículo 42, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19, versículo 5, e 1 Pedro 2, versículo 9. Originalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, uma pessoa aceitando Jesus, no momento ele é perdoado todos os seus pecados, muda toda a trajetória da vida e passa a se tornar uma pessoa santa a partir dali. Visto diante de Deus naquele momento como santo, perdoado seus pecados, regenerado. Só que o processo de santificação ele vai continuar, tá? Aí nós vamos ver como que consegue esse processo, como que prossegue esse processo sobre o ponto 2 do ponto 3 da lição, tá? Ele diz assim: a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é realmente o que é. Terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Nós lemos no texto áureo, em Efésios 4, versículo 13. Falando para os varões perfeitos. Então, a santificação nos levará a varão perfeito, tá? Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santificação para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então nós encontramos aqui o processo de santificação. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é realmente, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Abrindo parênteses aqui, para a gente lembrar do povo de Israel, quando eles foram tirados de lá, Deus tirou eles com a mão forte, salvou eles.
povo passou por um processo de salvação. Deus tira eles, livra eles, sai com eles, passa com eles no Mar Vermelho, abre o Mar Vermelho para eles, mas eles teriam que manter de comunhão com Deus, de obediência a Deus. E no deserto, eles acabaram murmurando, eles acabaram desagradando a Deus, desobedecendo às ordens de Deus. E aconteceu que Deus tomou algumas atitudes com eles. E dos de 20 anos para cima, dos homens, dos varão, de 20 anos para cima, que saíram do Egito, naquela noite, 20 anos para cima, nenhum deles entraram, a não ser Josué e Caleb. Os demais todos morreram no deserto. O caminho de Canaã até o Egito, curto, uns 13 dias. Lembra-se que os irmãos de José foram 2 vezes lá comprar comida, foram para os faltaram. E agora eles voltando para a mesma terra deles, eles gastam 40 anos. É um processo de Deus. O ladrão lá na cruz, ele aceitou Jesus, foi embora para o céu na hora. O caminho dele foi curtinho. Mas os apóstolos ficaram, já eram servos de Deus, e eles tiveram que trabalhar um período muito grande. Morreram, alguns morreram martirizados pelo Evangelho. Então, para cada um de nós, temos uma caminhada, e nesta caminhada é que nós temos que santificar nossas vidas, que nós somos santificados, digo, nós levantamos nossa mão, aceitando a Cristo, mas nós temos um processo a caminhar, ok? Então a santificação, nosso terceiro e o último item da nossa lição, terceiro ponto e terceiro sobreponto, diz: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, olha aí, pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro entrará na Jerusalém celestial. Olha, amados, a santificação é um processo. Nós somos tentados a pecarmos. Há pessoas que santificam mais, e as pessoas que santificam mais, eles ficam mais parecidos com Cristo. Aí você pode olhar alguém e falar: mas por que a irmã fulano ou o irmão fulano é mais abençoado do que eu? Por que Deus abençoa tanto a irmã fulana, ou tanto o irmão fulano? Tudo que faz dá certo, a irmã fulana não tem, parece que não tem luto, não tem isso, porque a pessoa santifica mais do que você, parece mais com Cristo. Ele aproxima mais de Deus. Olha aqui, logo devemos ver a santificação, a vontade suprema de Deus, né? Mas voltarmos um pouquinho aqui. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Então, quanto mais você santificar, porque tem pessoas agora que ele fica caçando pegas para fazer as coisas, para trazer as coisas para dentro da igreja. Aí ele começa a falar: isso aqui não é pecado não,
Isso não tem nada a ver, não. Para que isso aqui? Isso é atraso. Mas se você fizer santificar, você vai ficar mais parecido com Cristo. Se você deixar essas coisinhas que você acha que não tem muita importância, você vai ser mais abençoado por Deus. Você vai parecer mais com Cristo. Jesus falou uma certa vez assim: se alguém quiser, se quiser, vinha por mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga. Então, quanto mais a gente santifica, mais a gente fica parecido com Cristo. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a gente tem que confessar. Pecou? Confessa ao Senhor Jesus que pecou. Não fica escondendo o seu pecado, não. Confessa ao Senhor Jesus que pecou. E o sangue de Jesus nos purifica. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar. Que nós possamos, as conclusões de Jesus, como Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João, dizendo assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. A primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Eu citei no início aqui o versículo 1, que diz assim: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então você vai ler lá e vai perceber esse versículo aqui. Se nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, é nessa bem-aventurança, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Que Deus nos abençoe. Queremos agradecer a sua presença, os irmãos que aqui estão, também você que nos acompanhou online. Deus abençoe a sua vida, que vocês possam fazer para nossas vidas. Quero agradecer aqui a superintendência da escola por nos conceder para estarmos ministrando, ao evangelista José de Oliveira, aos demais superintendentes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Logo à noite nós teremos o culto. Venha participar online conosco, né? Nossa igreja ainda não está aberta. Então, os irmãos estarão aqui ministrando, o evangelista José de Oliveira, e ele estará dando os demais avisos aqui, encerrando para nós. Muito bem, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Joel e também louvamos a Deus pelo primeiro trimestre que estamos acabando hoje, né, onde podemos estudar sobre antropologia, doutrina do homem, e estamos findando com essa lição tão maravilhosa que tratou acerca do novo homem em Jesus Cristo, né? A Bíblia diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então toda pessoa que reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela passa a ser nova criatura, passa a ser um novo homem em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
em Miqueias 7, versículo 19, o profeta nos diz que Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, ou seja, não mais torna a lembrar dos nossos pecados. Passamos a ter uma nova vida na pessoa do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós estaremos agradecendo a Deus nesta hora, louvamos a Deus aqui pela vida da igreja do Senhor Jesus aqui em Vagalume, louvamos a Deus pela sua vida e na sua casa, você que está nos acompanhando pela internet, que Deus possa muito abençoar o seu lar, a sua família, e nós estaremos orando em seu favor, orando em favor do nosso pastor regional, pastor Joel, da sua família, seu ministério, que está dando total apoio para que este culto, nesta modalidade à distância, ele alcance a sua vida, alcance o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui nosso querido companheiro, que também é experiência de escola bíblica dominical, aqui do Vagalume, o presbítero irmão Elcio Rosa Santana. Ele estará orando a Deus, agradecendo ao Senhor, e eu quero depois que o nosso pastor regional, pastor Joel, ele impetre sobre as nossas vidas, você na sua casa, todos nós recebamos a bênção apostólica com o nosso pastor. Irmão Elcio, por favor, queira orar. Logo à noite teremos um grande culto às 20 horas, estaremos aqui ouvindo a mensagem e também hinos e louvores ao nome do Senhor. Você que já está acompanhando, convide outras pessoas para estar acompanhando pela internet esses cultos, esses dias, e que continuemos a orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelas nossas autoridades médicas, para que Deus possa resolver essa situação, e assim o seu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Conosco, presbítero irmão Elcio. Quero comentar todos com a paz do Senhor. Bom dia para todos vocês que acabaram de assistir essa grande escola dominical ministrada pelo nosso pastor Joel. Vamos para aqui nessa manhã, que a partir de domingo que vem vai ser a nova lição do segundo trimestre. Vamos orar neste momento, finalizar, agradecer a Deus por esse momento que nós passamos aqui e foi de grande proveito para todos nós. Soberano Deus eterno Pai, obrigado Deus por este momento, Senhor. Nós aqui na casa do Senhor aprender a Tua palavra, Jesus. Abençoa o nosso pastor Joel por essa ministração de lição, que foi de grande proveito para todos nós. Abençoa também, Pai, cada pessoa que viu esse trabalho, cada pessoa que na sua casa, Senhor, viu essa mensagem, essa lição. Toma cada lá em Tuas mãos. Pai, abençoa a cidade de Ipatinga, abençoa, Pai, o nosso país, o nosso Brasil. Ó Deus, entregamos, Pai, essa nação em Tuas mãos. Ó Pai, obrigado por este momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ser conosco, crendo na vitória, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Assim, pedimos, te agradecemos. Amém, Jesus. Essa bênção, eu queria deixar aqui um recadinho para você que está nos assistindo. Tenha paz, tenha calma, tá? Tudo vai passar. Jesus está conosco e o Senhor Jesus, Pedro deixou registrado um versículo que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Levanta a sua mão, receba nesse momento a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousa sobre a vida de cada um dos irmãos, e todos possam dizer comigo, amém. Deus abençoe a sua vida. Logo às 20 horas, queira ligar o seu computador aí para você assistir conosco o nosso culto online. Um abraço, Deus abençoe.